Vamos lá para a nossa segunda aula, tá? Quem assistiu a aula ontem viu que eu falei sobre, sobre autoestima, sobre o quanto o nosso sucesso ele está atrelado às nossas ações, aos nossos comportamentos e às nossas atitudes, tá? E hoje eu vou dar continuidade a isso, só que eu vou falar hoje de uma forma baseada nos nossos perfis comportamentais. Não sei se você já ouviu falar em perfil comportamental, e como eu falei ontem também, eu me apresentei para vocês. Eu sou analista de perfil comportamental, eu sou analista corporal, e esse é uma das metodologias que mais revelam sobre nós. Só que ela, sozinha, ela não pode ser tá me fugindo a palavra, mas ela não pode ser, o perfil comportamental, ele não pode ser uma coisa rígida na sua vida, ele não pode ser simplesmente eu sou isso e acabou, tá? O perfil comportamental, ele denuncia, né? Ele nos mostra um caminho para que nós possamos tratar as nossas feridas emocionais, tá? Então, o perfil comportamental, ele é a ponta do iceberg, tá? Ele é o que está à mostra, ele é o que está à vitrine, porque o nosso comportamento, todos nós percebemos como as pessoas que estão à nossa volta, elas também percebem. Então, o perfil comportamental é um mapa para a gente achar onde está a raiz, tratar aquela raiz e mudar de fato a nossa vida, tá? E o perfil comportamental, ele também nos ajuda e facilita para que a gente possa aprender a usar os nossos próprios mecanismos que o nosso cérebro criou. Então, quando você entende de perfil comportamental, você entende como você se comporta, você entende como as outras pessoas se comportam e você usa isso ao seu favor. Carol, mas isso não é manipulação? Não, manipulação é quando você usa isso em benefício próprio apenas. Mas quando você entende a necessidade do outro, a dor do outro, e você usa isso para elevar essa pessoa, isso vai ser um benefício tanto para você quanto para aquela pessoa, porque aquela pessoa tem essa necessidade. E eu vou abrir um parênteses aqui, que até aconteceu uma situação engraçada ontem. É, vou falar para vocês. Deixa eu ver se a Bruna entra aqui. Eu tenho um perfil comportamental DI, então eu tenho uma dominância muito grande e a minha influência ela não é tão grande. Então, eu não tenho tanta necessidade de agradar as pessoas, eu não tenho uma dependência tão grande com as pessoas. A opinião das outras pessoas, elas não me atingem tanto, porque a minha preocupação é o resultado. O bem-estar das outras pessoas muitas vezes não me atinge tanto. O meu foco é que elas tenham resultado para que elas cresçam, para que elas evoluam. Eu falei ontem para vocês sobre isso, porque isso tem a ver com o meu perfil comportamental. Já o meu marido, ele tem um perfil ID, mas são perfis muito próximos, muito próximos. E por conta do trabalho, por conta da masculinidade, ele vive um perfil adaptado, dominante, muito maior que o meu. E eu adapto o meu dominante para uma estabilidade muito grande por uma questão relacional. Mas no trabalho, eu uso muito a minha dominância, porque eu faço a gestão, eu delego, eu faço o direcionamento, então no trabalho eu uso. Só que, mesmo no trabalho, o meu esposo ele tem a influência dele. Então ele tem a necessidade que as pessoas valorizem, reconheçam o que ele está fazendo. E ontem aconteceu uma situação engraçada que ele gravou um vídeo e a moça do marketing que trabalha com a gente, ela veio e falou: Carol, olha o que o Jenison fez lá nos stories, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela perguntou se já tinha visto, né? Eu disse: não, ainda não vi, não. Ela disse: mulher, o que é que a gente faz? Porque a gente tinha combinado o planejamento, e assim, a gente combina o planejamento, e como ela é muito influente, ele mesmo vai lá e muda o próprio planejamento. E aí a gente precisa se adaptar a esse perfil comportamental do outro, né? E aí eu disse, ó, respira. E ela tem uma conformidade alta. Então, se a gente fez uma coisa, e gente, eu tô falando essa história porque eu vou explicar cada perfil, vocês vão entender lá na frente, tá?
e ela tem uma conformidade muito alta. E o que é dito para ela é aquilo e pronto, né? E aí ela ficou preocupada e veio me falar. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, ele já acabou com a nossa estratégia, né? De manter ali aqueles stories. E ele postou aquilo, ele postou do jeito dele e tá tudo certo. Aí eu disse, vá lá no grupo, que a gente tem um grupo. Ela me falou, me chamou no privado. E elogia o que ele fez. Ela foi lá e elogiou o que ele fez. Olha a dominância. E ela tem influência também. Ela tem perfis opostos. Aí ela foi lá e fez. Quando ela fez, esse homem ficou maluco. Ele disse: Foi mesmo, olha, eu gravei esse. Aí ele mandou assim uns 10 vídeos no grupo do que ele tinha mandado. Aí ela disse: Você fez isso, você pegou e pediu para eu elogiar, agora ele vai ficar fazendo essas coisas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu rindo, rindo, rindo. Aí eu fui e expliquei para ela. Eu disse: qual era a maior dor dele no trabalho? Aí ela falou, aí ela ficou pensando, e depois ela disse, a maior dor dele era estar sozinho, era não ter apoio, era não conseguir pessoas que ajudassem ele a realizar o trabalho dele. Eu disse exatamente. E qual é a necessidade dele? Reconhecimento e apoio. E é isso que a gente está dando. Ele passou o dia inteiro elogiando o trabalho da gente, e toda hora mandava uma coisa, e disse que e vendeu pra caramba. E assim, o dia mudou completamente por conta de um elogio. Vocês estão percebendo? Como é importante a gente entender sobre o perfil da outra pessoa, o quanto. Aí ele me ligou, só que ele estava na estrada ainda e estava ruim. Aí ele ligou de novo, eu já estava dormindo. Eu preciso até, inclusive, falar com ele, que eu sei que ele está com a necessidade de falar sobre o que aconteceu ontem, entendeu? Então, assim, é importante a gente entender. E aí eu lembrei dessa história que aconteceu ontem, e ela ficou super preocupada, que ela é toda metódica, né? E eu disse, não, não tem problema não. Vamos lá, o que que precisa? A gente precisa fazer isso. Ela, a mesma coisa. Eu sei, ela botou lá no grupo, inclusive, que quando eu direciono ela, eu digo, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Para ela é mais confortável. Por quê? Porque ela tem esse perfil de que ela prefere as coisas sejam ditas, as regras fiquem claras. Então, é um jogo, mas um jogo onde a gente precisa aprender isso para elevar o outro, para melhorar as nossas relações. Do que imagina só, eu não fazer um elogio, eu não fazer um reconhecimento e outra pessoa vier fazer isso. Os meus, eu que tenho que conhecer, eu que tenho que fazer isso, tá? E a primeira pessoa que a gente precisa conhecer é nós mesmos. Eu tenho uma necessidade de dominância, ou seja, eu tenho necessidade de controle, eu tenho necessidade de tomar decisões, eu tenho necessidades de estar no controle das situações. Então, o que que é importante a gente entender? Que precisa ter momentos, precisa ter situações onde eu possa usufruir dessa necessidade. Eu tenho a necessidade que as pessoas sejam diretas comigo. Então, quando chega para mim, olha, vem ter uma conversa, seja direta comigo, porque eu preciso ter o suprimento dessas necessidades. Eu tenho influência também, então eu preciso muitas vezes de reconhecimento, também eu preciso de certas coisas. Então hoje você vai entender quais são as suas necessidades para primeiro você aprender a atendê-las. Porque quando há alguns anos atrás, quando eu entendi sobre perfil comportamental, eu vivia uma dependência emocional, uma necessidade de controle extrema, porque eu não atendia as minhas necessidades. Eu não sabia, na verdade, eu não tinha nem consciência quais eram as minhas necessidades. E a partir do momento que eu aprendi a suprir essas necessidades, eu saí da dependência emocional e, inclusive, eu consegui motivar muito mais as outras pessoas, consegui, inclusive, parar de ter aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de raiva, porque eu aprendi. E quando eu aprendo sobre as minhas necessidades, as pessoas à minha volta, elas também aprendem a atender as minhas necessidades, tá? Então, esse assunto ele é um pouco mais técnico, tá, gente? Mas se vocês tiverem dúvidas, é só ir perguntando, tá? Deixa eu passar aqui.
Vamos lá. Aqui a gente vai aprofundar no eu, como eu falei. E tem algumas perguntas importantes, tá? Que é bom vocês avaliarem, é bom vocês olharem para vocês sobre ontem, né? Sobre esse começo. Quais foram os sentimentos a vocês fazerem o eu sou, né? Alguém me falou que seria difícil, né? Qual foi a sua postura? Quais foram os pensamentos que vieram? Foi fácil? Foi difícil? Tem pessoas que elas não conseguem escrever as 30 características. Então, é por isso que foi importante vocês colocarem no grupo ali, vocês compartilharem, porque às vezes a pessoa, ela tá com uma crença tão limitada, né, em relação à identidade, que muitas vezes ela não consegue escrever, ela não consegue dar os passos, ela fica se questionando se é isso mesmo, se não é, ah, mas eu vou escrever, será que eu estou sendo verdadeira? E uma das coisas que é importante você entender é que aqui você está treinando, aqui você está aprofundando o seu eu. Então, por mais que você não se veja sendo essa pessoa, por mais que você não se veja ainda vivendo essa pessoa que você escreveu, mas se isso é um desejo do seu coração, você precisa escrever lá que você eu sou calma. Tem muito, gente, eu escrevi muito isso no meu eu sou, até hoje eu escrevo. Eu sou paciente, eu sou mansa, eu sou feminina. Tudo isso eu escrevia de forma intencional no meu eu sou, porque era o meu desejo, eu precisava me conectar com isso, eu precisava desenvolver essa característica. Então, principalmente as características que você precisa desenvolver, é importante que estejam no eu sou, tá? E não se culpe, não se cobre se foi difícil, se foi fácil, se você conseguiu ou não conseguiu fazer, porque talvez é a primeira vez que você esteja fazendo isso, tá? E é natural você sentir que é, isso não é ainda seu, tá? Porque isso está suprimido dentro de você, isso está bloqueado dentro de você. E aqui você vai passar pelo processo para desbloquear isso. Então é natural que você é, sinta essa dificuldade, tá? Para quem sentiu. Para outras pessoas que já fazem, pode ser mais fácil. Então, quem já tem a facilidade, escreve, coloca lá no grupo para ajudar as outras, ok? Vamos falar sobre perfil comportamental. Eu vou explicar os perfis comportamentais através da teoria DISC, porque ela é mais didática, tá? Através da análise corporal, ela é um pouco mais complexa, eu levaria mais tempo, tá? Mas todas as análises de perfil comportamental, elas se baseiam basicamente nesses perfis, tá? Não existe perfis ou um perfil que ninguém nunca conheceu, não. São esses perfis aqui mesmo, tá? Com algumas características e cada um tem a sua forma de explicar. Eu acho essa forma aqui mais didática, mais direta para explicar, tá? Mas a parte da análise corporal eu consigo trazer mais nuances, né? Eu consigo aprofundar um pouco mais. Mas a ideia não é fazer ela aqui, porque aqui realmente eu não consigo aprofundar, que é para vocês terem uma ideia, tá? Primeiro perfil de dominância, tá? Não, eu vou fazer a subdivisão aqui para vocês. Peraí, deixa eu ver se vocês estão vendo. Ah, vamos lá. Ó, o perfil DISC, ele foi estudado pelo o Wilson Malton Maston, tá? Ele começou a entender, começou a perceber esses comportamentos diferentes na Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira, agora me fugiu a memória, tá? Mas foi em uma das guerras. E ele começou a questionar por que existiam tantos soldados, né? Existiam ali grupos de soldados e era dada uma ordem e cada um ele reagia de uma forma diferente. E ele começou a questionar isso e foi quando ele entendeu esses perfis aqui e ele entendeu que tem pessoas que o foco é no resultado e nas tarefas, tem pessoas que os focos são nas pessoas e nos relacionamentos, tem pessoas que têm a necessidade de influenciar e tem pessoas que não têm essa necessidade de influenciar. E aí ele traçou esses perfis comportamentais. O primeiro dele foi a dominância. A dominância é aquela pessoa que é a pessoa comandante, é a pessoa firme, decidida, é a pessoa que gosta de desafios. Eu falei para vocês o tempo inteiro, convidando vocês para virem para cá. Desafio, 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 porque isso é um dos meus motivadores, né? São os desafios. É uma pessoa ousada, é uma pessoa competitiva, tá? São pessoas que às vezes parecem grossas porque ela é muito direta. Às vezes é uma pessoa que não consegue ouvir direito porque ela já pensa no resultado, ela já pensa na solução para resolver aquele problema, tá?
O perfil de influência é um perfil comunicativo, é um perfil otimista, entusiasmado, é um perfil persuasivo, é um perfil carismático, é um perfil que ele está sempre sorrindo, tá? É um perfil super sociável, é um perfil que o foco dele está nas pessoas e nos relacionamentos. Ele se importa com as pessoas, o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, isso afeta eles, né? Eles precisam de reconhecimento. O perfil de estabilidade é um perfil mais calmo, é um perfil mais paciente, é um perfil mais planejador, ele precisa saber como vai acontecer, como vai ser. É um perfil conciliador, ele sempre vai prezar pela harmonia de tudo. É um perfil que é constante, ele age muito mais pela constância do que por coisas aleatórias, né? Ele é um bom ouvinte, é aquela pessoa que ela tem o foco nas pessoas, tem o foco nos relacionamentos, só que ele não tem a necessidade de influenciar. Então, é aquela pessoa que vai estar no grupo, é aquela pessoa que vai estar com outras pessoas, mas não é a pessoa que vai estar falando o tempo todo. Quem vai estar falando o tempo todo é o influente, tá? E vai estar influenciando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos por aqui, vamos abraçado. E o estável não, o estável é aquela pessoa que vai lá mesmo, ele gosta de estar com as pessoas, mas ele vai preferir ficar na dele e vai aceitar ali o que for melhor para o grupo, que agradar todo mundo, ele vai aceitar, tá? E uma pessoa que tem uma conformidade alta é aquela pessoa precisa, é aquela pessoa detalhista, é aquela pessoa perfeccionista, é aquela pessoa que ela é mais discreta, mais tímida, é uma pessoa que ela é disciplinada, ela é muito organizada. Essa pessoa, geralmente, como ela faz muito bem a execução das tarefas, é uma pessoa que muitas vezes ela se sobrecarrega. Todo mundo pede para ela fazer as coisas. Eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa há uns 10 anos atrás, e eu lembrei essa semana dela que eu estava fazendo umas coisas aqui no escritório, organizando coisa de escritório. E quando eu trabalhava com ela, todo mundo pedia para que ela fizesse essas organizações minuciosas do escritório. Por quê? Porque ela fazia bem. Aí muitas vezes ela deixava de fazer o trabalho dela para fazer o dos outros dentro da empresa. Por quê? Porque ela fazia no mínimo detalhe, ela fazia muito bem, tá? Ela fazia as coisas muito bem feita. Às vezes a gente tinha que fazer envio, embalagem, essas coisas. Ela fazia perfeito. A minha nunca saía daquele jeito, gente. Minha conformidade é muito baixa. E aí a gente sempre pedia e ela se sobrecarregava. Então, se você é a pessoa que tem uma conformidade alta, você faz as suas tarefas muito bem, mesmo que às vezes você se questione, porque você tem um nível de perfeccionismo muito alto, mas as outras pessoas elas reconhecem isso. E aí você vai e acaba se sobrecarregando, tá? E aí, eu vou falar da necessidade de cada perfil, para que vocês vão se identificando, gente. À medida que vocês forem se identificando com o que eu tô falando, vai anotando, me identifiquei mais com esse. É natural você se identificar com dois ou três, tá? Super natural você se identificar com mais de um, tá bom? Quais são as necessidades dos perfis, tá? Como eu falei, cada perfil tem uma necessidade. Então, agora você já entendeu a sua forma de se comportar, quais são as características de cada perfil. Só que, em contrapartida, você tem uma necessidade. E por que que eu estou focando na necessidade? Porque as nossas necessidades, elas precisam ser atendidas para que a gente se sinta bem, para que a gente se eleve, para que a gente possa sentir que nós somos donas de nós mesmos. É por isso que a gente tem essa necessidade, por isso que a gente precisa ter as nossas necessidades atendidas. Porque se eu não atender a minha necessidade, como é que as outras pessoas vão atender a minha necessidade? Se eu não entendo o quanto é bom eu aprender a cuidar de mim, eu aprender a me amar, eu aprender a me respeitar, como é que as outras pessoas vão fazer isso? Então, eu sou a primeira pessoa que preciso aprender a atender as minhas necessidades. A necessidade de cada perfil, ela precisa ser atendida, e isso precisa ser feito todos os dias. Anota isso, que isso é muito importante. Cada perfil comportamental tem uma necessidade, e essas necessidades, elas precisam ser aprendidas a serem atendidas por você, primeiramente, para que as outras pessoas comecem a respeitar isso na vida de vocês.
tá? Às vezes você se sente desrespeitada, desvalorizada, você sente que você não é reconhecida porque você não entende isso aqui, porque você não entende qual a sua necessidade e você não aprendeu a atendê-las para que as outras pessoas vejam. As pessoas vão nos tratar como nós nos tratamos. E se você não atende essa necessidade, se você faz isso, você busca atender essa forma, essa necessidade de uma forma disfuncional, que gera uma dependência emocional, com certeza você está com um super problema, porque você está tentando atender sua necessidade de controle, por exemplo, tentando controlar demais as pessoas. Você está tentando usar isso que é uma capacidade sua para tentar fazer coisas que são disfuncionais, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. Necessidade. Qual a necessidade do perfil dominante? O perfil dominante ele tem uma necessidade de controle, ele tem uma necessidade de gerar resultados, ele tem uma necessidade de tomar decisões, ele tem uma necessidade, inclusive, de fazer, mas não fazer como o conforme faz, porque o conforme ele faz para que saia perfeito. O dominante ele faz para dizer que foi ele que fez, porque ele esteve no controle, né? O dominante ele tem uma necessidade muitas vezes de ter razão, de estar certo, de as pessoas disserem, ok, você está certo, dele vencer ali, talvez uma discussão, ele vencer uma negociação, porque isso é uma necessidade dele. Para quê? Para que ele esteja no domínio. Esse é o grande, ai, gente, esqueci a palavra. Esse é a grande necessidade do dominante é dele estar no domínio. E como é que a gente se sente no domínio, né? A gente sente domínio dessa forma. Para nós mulheres, principalmente, eu vou falar sobre mim, né? Eu tenho uma dominância muito alta e para mim é desafiador casar com um homem que também tem uma dominância alta. Por quê? Porque eu preciso baixar a minha dominância, porque o homem é que tem autoridade sobre a mulher. E aí, muitas vezes a decisão final é sempre dele, né? Só que quem influencia essa decisão sou eu. Mas até eu entender isso, até eu abrir mão do meu orgulho e dizer assim, olha, tá aqui, você pode decidir. Só que claro que ele vai decidir o que for mais confortável para mim, porque ele tem essa necessidade de me servir também, né? Ele tem a necessidade de me agradar. Mas até eu conseguir abrir mão do orgulho e dizer assim, ó, vai lá, você que escolhe. Isso é um processo, né? Isso foi um processo. E o dominante tem essa dificuldade. Mas aí, o que é que eu aprendi a fazer? Eu uso a minha dominância, o meu controle no meu trabalho. Eu uso isso com coisas em casa. Olha, isso aqui você não se mete, tá? No começo, logo quando a gente casou, eu tava organizando a casa, tava fazendo uma coisa, aí ele vinha. Não, porque isso. Aí eu olhava assim, aí nem dava atenção. Aí daqui a pouco ele vinha e falava outra coisa. Aí teve um dia que ele olhou pra mim e ele disse assim, por que que eu fico. Eu não tenho que ficar falando isso pra você, né? Eu disse, que bom que você entendeu. Não precisa, você não tem que ficar falando. Quem manda aqui nesse negócio sou eu, né? Não, não é você, não se mete aqui, né? Não falei com essas palavras, mas ele entendeu que a parte da casa, de tomar decisões, do que comprar, do que fazer, eu que vou fazer isso. Então, se eu tenho essa necessidade de controle, eu não fico perguntando a ele o que é que eu vou fazer, o que é que eu deixo de fazer. Não, eu só mando a conta às vezes para ele, às vezes nem mando. Então, eu sei que eu tenho essa necessidade e eu vou lá e eu procuro atender essa necessidade. E dentro do meu trabalho, eu tomo as decisões. Dentro do trabalho dele, inclusive, a maior parte das decisões do marketing sou eu que tomo. Então, eu vou atendendo essas decisões e vou também criando um laço de confiança, né? Porque onde existem relações que não existem confiança, para o dominante é muito difícil, gente. É muito difícil, porque quando o dominante ele não confia, ele vai querer cada vez mais ter o domínio do controle. Cada vez mais ele vai ter essa necessidade de olhar e vai dizer eu que fiz, eu que tomo a decisão, você não sabe. Então, é importante para o dominante ter relações, né, tanto no trabalho quanto relações pessoais, onde ele possa confiar. Porque se o dominante ele não confia, ele fica ainda mais controlador e isso acaba se tornando disfuncional dentro das relações, né? E aí, como eu falei, aqui é um
Aqui é a vitrine. Aí vem as crenças, aí vem a dependência emocional. Por que você se relaciona com pessoas que você não confia? Por que você acaba permitindo que pessoas que não são boas, né? Que não têm uma liderança, pessoas que não têm caráter se envolvam com você, para que você mantenha um controle, né? Então, são nuances que a gente precisa começar a perceber na nossa vida. Por que que eu tenho tanta essa necessidade de controle dentro da minha relação? Será que eu não confio nesse homem? Será que eu acostumei ele a estar o tempo inteiro tomando decisões e hoje eu quero que ele faça as coisas e ele não faz? Né? Existem todas essas perspectivas que a gente precisa começar a ver a partir de agora que a gente entende do nosso perfil. Mas lembre, sempre volte para você. Sempre volte para você, tá? Perfil influente. O perfil influente, ele tem uma necessidade de agradar todos à sua volta. E quando eu falo todos, vou até repetir. O perfil influente, ele tem uma necessidade de agradar todos à sua volta. E quando eu falo todos, geralmente são todos mesmo. Ele fica o tempo inteiro preocupado que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja confortável, que todo mundo, inclusive, goste dele, né? Então, isso é uma necessidade. E o influente, inclusive, ele gera uma expectativa muito grande nas pessoas. Ele gera uma expectativa que as pessoas vão fazer, porque ele se entrega, ele gosta. E aí, quando essas pessoas elas não suprem essa expectativa, ele se frustra. Por quê? Porque ele puxa essa expectativa, né? Porque ele se doa, porque ele se entrega e às vezes aquilo não é retribuído. Se importa muito com o outro. E, gente, não é se importar de você, às vezes, tirar o que é seu para dar para o outro. Às vezes, o se importar é simplesmente aquele sentimento de, ai, como é que a pessoa tá? E aquilo ali fica passando na sua mente, né? Ai, o que é que o outro falou? Às vezes a pessoa fala isso aqui para você e aí você se sente mal e aí aquilo ali fica te perturbando, fica te corroendo, né? Ela tem, o perfil influente tem uma dificuldade de romper. O que que é romper? Amizade, é acabar com aquele relacionamento, é acabar com aquela conversa, é não permitir que a pessoa ela te trate de qualquer forma. Por quê? Porque como ela não quer desagradar o outro, ela também não quer um certo tipo de confronto, né? Então ela tem dificuldade de romper. Muitas vezes ela tem a dificuldade de dizer não. Ela tem a dificuldade de dizer não porque ela quer agradar, ela quer estar ali o tempo inteiro, ela quer fazer o que tem que ser feito. Então o perfil ele tem essa dificuldade, tá? Então, quando vier esses sentimentos, não se culpe tanto, não se cobre tanto, porque ele é natural, tá? Agora você não pode alimentar até certo ponto essas necessidades porque se você não tiver relacionamentos onde as pessoas não entendam a sua necessidade de atender às suas expectativas, de reconhecimento, de toque, o influente muitas vezes tem a necessidade de toque muito alto. Se o outro ele não entende essa necessidade, você vai sofrer, porque você sempre vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, esperando uma troca. Carol, mas eu não espero nada do outro, mas é claro que você espera, porque nós temos necessidades que precisam ser atendidas, né? Então, quando você não tem isso de volta, isso é muito doloroso, isso é muito frustrante. É sempre aquele sentimento de que eu faço, 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 não sou reconhecida, é sempre aquele sentimento de o que é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. E isso vai minando as relações, isso vai tirando a sua motivação, isso vai fazendo com que você se sinta rejeitado, né? É um dos sentimentos predominantes também do influente, é a rejeição. Poxa, eu não sou querida, eu não sou amado. E aí aquilo ali vai virando uma crença e muitas vezes uma dependência emocional. E se tiver um perfil ali dominante junto, vai ser aquela pessoa que vai querer dominar, que vai querer controlar, para também ter essa expectativa atendida, tá? Gente, vocês estão entendendo? Eu tô falando muito rápido. Eu sei que esse assunto é muito conteúdo, tá? Eu passaria o dia inteiro aqui falando sobre isso. Fala aqui no chat se vocês estão entendendo, para eu poder passar. Eu gosto muito desse assunto, tá? Porque esse assunto, ele acaba sendo um divisor de água nas nossas relações. Ele faz com que a gente perfeito, vocês estão entendendo?
Tanto, ó, gente, quem tem empresa, quem tem funcionário, quem tem filho, quem tem marido, precisa entender de perfil comportamental, tá? Precisa entender. Sabe por quê? Porque é de gente. Tem gente que fala assim, ah, mas não gosto de gente. Ah, mas gente é trabalhoso. Ah, mas gente é aquilo, mas gente é isso. Não, gente, não é assim, não. A gente precisa de gente, principalmente o influente, tá? O influente estável precisa de gente mesmo, tá? Precisa de verdade. Então, quanto mais você aprender a lidar com as pessoas, menos você vai sofrer, tá? Porque o influente, o estável, ele sofre, tá? Com as pessoas, né? Às vezes meu marido vem e fala de alguém, aí eu olho assim, aí eu tento ser solidária, né? Tento ser empática, mas tem algumas coisas que não dá. Principalmente se for alguém que de alguma certa forma eu já perdi a admiração, já perdi o respeito, e aí ele fica falando da pessoa, mas que eu gosto dela. Isso tá tudo bem, não tem problema não, não tenho ciúme não, pode gostar da pessoa, pode ir lá tomar um café com ela, não tem problema nenhum com isso. Mas não venha me meter nessa história, não. Não me meta nessa história. Mas ele vai e tenta e pede de novo, por causa do perfil, tá? Perfil estável. O perfil estável, ele tem uma necessidade de segurança. O que é a necessidade de segurança de uma pessoa estável? É aquela pessoa que ela precisa saber como as coisas vão acontecer. É aquela pessoa que ela tem uma necessidade de confiança. Você não constrói uma relação com uma pessoa estável da noite para o dia, como você constrói com o influente. O influente você encontra ali, você conversa com ele, pronto, você já criou uma amizade, você já criou aquilo, não. O estável é aquela pessoa que ela precisa, tem a necessidade de que as coisas elas se amoldem, que elas se fortaleçam, que elas passem por um processo para que se possa confiar. O estável, inclusive, ele tem uma dificuldade de se abrir, mas ele tem essa necessidade. Só que ele só se abre para quem ele confia, não é para qualquer pessoa. E muitas vezes o estável, se ele não tem pessoas que ele confia, que ele sinta segurança, ele fica guardando ali, ele fica engolindo o sapo, literalmente, o tempo inteiro, porque ele não consegue falar, ele não consegue se abrir, porque ele não vive num ambiente onde ele se sinta seguro. O estável, inclusive, ele tem uma dificuldade de dizer não porque ele queira agradar, mas porque ele não quer conflitos, ele não quer incomodar. E ele tem a dificuldade, muitas vezes, de impor limites. É aquela pessoa que, às vezes, é taxada como uma pessoa que não tem pulso, uma pessoa que não tem reação, mas, na verdade, não. Na verdade, ele tem necessidades que aquele ambiente, que aquelas pessoas não estão atendendo. Né? Um estável, gente, uma pessoa estável, que ela é uma pessoa, que ela entendeu quem ela é, que ela fortaleceu o seu eu, ela é uma pessoa incrível, porque é aquela pessoa que é super planejadora, é aquela pessoa constante, é aquela pessoa que é de confiança, é aquela pessoa leal. E eu acho tão bonito, às vezes eu vejo, né? A pessoa que tem a característica, né? E é aquela pessoa que ela sobe no palco, que ela fala, que ela vende, que ela interage com as pessoas e ela faz aquilo do jeito dela. Ela faz aquilo sem a necessidade de agradar as pessoas, porque ela criou uma confiança não nas outras pessoas, mas nela. Então, o perfil estável, ele precisa fortalecer muito essa essa identidade dele, fortalecer essa capacidade de planejar, essa capacidade de enxergar lá na frente, essa capacidade de se tornar constante, aprender a gostar de si mesmo, porque isso vai fortalecer e é muito bonito ver, gente, muito bonito ver uma pessoa estável, confiante, uma pessoa estável que usa suas habilidades de forma muito certa, de forma muito convicta, de forma muito confiante. É muito bonito. Eu vi um casal, é, ele super estável, né? A gente reconhece pelo masoquista, né? Pelo formato do corpo, super, super, super. E a esposa dele que pregava, a esposa dele fazia a pregação e ele fazia toda a filmagem da esposa e tudo mais. E ele bem ali na dele, quietinho. Aí eu fiquei bem do lado, assim, onde ele estava filmando. Eu disse, ah, tudo bem. Aí falei com ele. E ele, ah, tudo bem, esse aqui vai pro
para a plataforma, tal, não sei o que, ficou lá explicando. E aí, quando ela acabou de fazer a pregação, ele subiu no palco e ele fez a venda dela, e eu achei aquilo fantástico, a confiança dele, a segurança dele, e ele explicou como era tudo nos mínimos detalhes, e eu achei fantástico. Ou seja, um cara que ele sabe quem ele não se incomoda, ele não se ofusca porque a esposa dele brilha, né? Porque ela foi lá e ela deu o show dela, né? Mas uma pessoa que sabe quem é. E isso é sensacional, isso é muito bonito, tá? O perfil conforme, tá? O perfil conforme é aquela pessoa cética, ou seja, é aquela pessoa que ela questiona, que ela duvida. Muitas vezes é a pessoa mais tímida, uma pessoa mais na dela, né? Às vezes as pessoas chamam até de antissocial. É a pessoa que ela é do fazer, mas ela faz não para dizer que ela fez, ela nem se importa com isso. A importância dela é que saia bem feito. É aquela pessoa que quer que as coisas saiam perfeito, tá? E uma dificuldade que o conforme acaba tendo é que ser perfeccionista muitas vezes trava a vida dele. Às vezes tem pessoas que não estão avançando, não estão crescendo porque querem tudo perfeito, porque querem as coisas que aconteçam da noite para o dia, né? E foi isso que eu falei para vocês no início. Isso aqui é denúncias, isso aqui é vitrine, é aqui para você se perceber. Mas não é porque você é conforme, que você é uma pessoa cética, que você é uma pessoa tímida, que você não vai construir relações. Não é porque você é perfeccionista que você só vai fazer quando tá perfeito. De forma alguma, pelo contrário. A partir do momento que você entende que essa trava sua, essa coisa que está te travando aí, de querer tudo perfeito, de querer fazer tudo antes de avançar, é por conta do seu perfil comportamental, opa, é a hora de virar a chave. É a hora de fazer diferente. É a hora que eu entendo que eu tenho essa necessidade de fazer as coisas bem feitas, de fazer com perfeição, mas isso não pode me travar. Tem muita gente travada na vida porque tem um nível de perfeccionismo alto, porque está com medo de desagradar as outras pessoas, ou porque ele está fora do seu controle, ou porque não sabe como é, ou porque quer que tudo saia perfeito antes de feito e está com a vida travada. E a partir do momento que você entendeu do seu perfil comportamental, você entendeu, agora eu entendo por que as coisas não estão acontecendo na minha vida. É por causa do meu perfil comportamental. Ok, mas o seu perfil comportamental não pode ser travo para sua vida. Você tem que usar essa sua característica, que muitas vezes está te travando, é a sua melhor característica para fazer você impulsionar, não o contrário, não te travar, tá? E é por isso que a gente precisa entender de perfil, porque se você não está conseguindo avançar nisso, você precisa se agregar, se relacionar com pessoas que tenham aquilo que você não tem. Porque você vai desenvolver isso, ok, você vai desenvolver ao longo do tempo, tá? Mas se você quer um resultado mais rápido, se relacione com pessoas que têm aquilo que você não tem. E aí você vai conseguir avançar. E aí você vai conseguir, inclusive, não ter que fazer tanta força a princípio. Carol, mas é possível melhorar? É possível mudar esse comportamento? Claro que é possível. Você vai começar a adaptar o seu perfil comportamental e parar de se cobrar ser uma coisa só. Parar de se cobrar, parar de estar presa às necessidades desse perfil por conta da dependência emocional, por conta do medo, por conta das crenças, e você vai virar essa chave tranquilamente, tá? Seu perfil comportamental, ele nunca pode ser a sua muleta, nunca pode ser a sua trava. Você precisa usar ele de forma inteligente e ao seu favor e ao favor das pessoas à sua volta, tá? É aquela pessoa metódica, é aquela pessoa que ela precisa entender o início, o meio e o fim. Ela precisa saber como começa, como vai andar e como é o fim. É aquela pessoa que pergunta, é aquela pessoa que faz várias perguntas. Às vezes eu vejo crianças, né, com a conformidade muito alta e é aquela pessoa que pergunta, é aquela criança que quer saber. E às vezes o pai, a mãe não entende de perfil comportamental e fica minando aquela criança. Diz que a criança é chata, diz que a criança pergunta muito. E aquela criança, ela vai se perdendo, porque esse é o maior poder dela, tá? E quanto mais a gente fala, né, sobre perfil comportamental, mais coisas aparecem, tá, gente? E o nosso perfil comportamental, gente, ele vem exatamente da nossa construção. Como assim, Carol?
O nosso perfil comportamental, ele foi se desenvolvendo à medida que eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, o meu cérebro ele foi entendendo o que era importante, o que era necessário para eu sobreviver ali naquele ambiente onde eu fui criada. Então, os meus comportamentos hoje da vida adulta, eles refletem tudo aquilo que foi induzido, que foi cauterizado, que eu vi, que eu ouvi durante a minha infância. O meu perfil hoje é uma construção do que o meu cérebro entendeu que eu precisava para sobreviver naquele ambiente, porque essa é a principal característica do cérebro, é nos fazer sobreviver. Então, durante toda a nossa infância, nós vamos aprendendo a sobreviver naquele ambiente. Então, se eu vivo num ambiente onde eu preciso mostrar resultado o tempo inteiro, onde eu preciso agradar o tempo inteiro as pessoas, onde eu precise, inclusive, ter segurança, porque é um ambiente muito estável, é um ambiente onde eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Se é um ambiente onde eu preciso saber os mínimos detalhes, se eu preciso criar esse entendimento do início, meio e fim, porque eu também não tenho segurança ali, eu vou desenvolver comportamentos para que eu sobreviva melhor daquela forma, a maneira que o meu cérebro vai entendendo isso, tá? Então é daí que vem a questão do perfil comportamental, tá? Que chama de curiosa, exatamente, Marisa. A criança muito curiosa, tá? E aqui, gente, como eu falei, né? O perfil comportamental, ele é só a base, ele é só a ponta do iceberg, né? Mas aqui dentro existem várias nuances, né? Nós temos a teoria dos valores, dessa construção dos valores, nós temos os tipos psicológicos, nós temos várias outras nuances que afetam e que foram construídas e que só são mostradas aqui no comportamento, tá? Quem tem interesse em fazer o seu perfil comportamental, me chama depois, porque é muito importante você entender quem você é, você saber quem você é, quem tem empresa. Isso aqui é fundamental, você saber quais. A gente só faz contratação hoje fazendo perfil comportamental, tá, gente? Porque isso é muito importante. E se nós não sabemos, né, o que se passa dentro de nós, se nós não temos clareza do que nós somos e o que queremos, como seria possível compreender essas mesmas coisas sobre as perspectivas do outro? Muitas vezes você não entende o outro, você está tendo dificuldades nos seus relacionamentos, você está tendo problemas nos seus relacionamentos, porque você não consegue nem se entender. Como é que você vai entender o outro? E você quer que o outro te entenda, você quer que o outro olhe para você e resolva o seu problema, só que nem você está conseguindo resolver ele, né? Então, isso aqui é muito importante da gente começar a entender. Às vezes não é confortável ouvir isso, às vezes não é confortável a gente chamar essa responsabilidade para a gente, ter esse nível de autorresponsabilidade sobre a nossa vida, tá? Às vezes isso não é confortável, por quê? Porque quando eu trago a autorresponsabilidade para mim, eu entendo uma coisa, que só eu posso mudar essa situação. Eu não posso culpar mais as outras pessoas porque não me entendem. Eu não posso culpar as outras pessoas porque elas fazem coisas que me afetam, que me deixam mal. Não, porque eu entendi que se eu não estou bem, se eu não faço o que precisa ser feito, eu não posso cobrar isso do outro. Então, isso é um ato de maturidade, isso é um ato de responsabilidade, isso é um ato, inclusive, nobre. É um ato para vocês, mulheres, se tornarem as mulheres maravilhosas. A partir de hoje, você não vai mais colocar a culpa no marido, nos filhos, no chefe, nos funcionários, porque as coisas não acontecem. Não, e você também não vai colocar a culpa em você, né? Trazer esse sentimento de culpa, trazer esse peso, porque você também não sabia disso até então. Só que agora você sabe. E agora é sua responsabilidade você colocar isso em prática na sua vida. Não adianta você passar 20 dias aqui comigo e você não colocar isso em prática. A sua vida não vai mudar. A sua vida não vai ter diferença. Os seus relacionamentos não vão mudar. Mas a partir do momento que você pega isso aqui que você aprendeu, que você está aprendendo, gente, de ontem para hoje, olha quanto conteúdo nós tivemos. Eu sei que é muito conteúdo. Mas quando você pega isso aqui, coloca no seu dia a dia e para, por exemplo, de criticar, para de julgar as pessoas, as coisas começam a mudar na sua vida. E as primeiras coisas que mudam na nossa vida, quando a gente muda, são os nossos relacionamentos.
porque elas são as coisas mais importantes da nossa vida, né? A vida não é sobre nós, a vida é sobre o outro, a vida é sobre os relacionamentos que a gente constrói, tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam, isso é muito precioso e que a partir de agora vocês tragam essa responsabilidade para si, tá? Tem um livro bem pequenininho, mas um livro que é super poderoso, quem quiser ler, para complementar, né, o que vocês estão aprendendo aqui, que é o livro Autoresponsabilidade, que é do Paulo Vieira. Vocês vão entender o conceito de autorresponsabilidade, vocês vão entender o conceito, eu vou falar mais na frente sobre isso, sobre os níveis de consciência, né? Vocês estão passando por um processo de conscientização. E talvez esse processo ele não seja tão confortável, tá? Talvez ele não seja, mas o resultado, ele sim, ele vai ser muito melhor, tá bom? Aí aqui já é a terceira aula. Meninas, vocês têm dúvidas? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre tudo isso que a gente conversou aqui? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre o seu perfil comportamental? Se ficou em dúvida, aproveite que agora é a hora, tá? Senão a mamãe já está com fome, super fome. Super, super fome. Gente, se deixar, eu falo sobre isso o dia inteiro. É tão importante esse assunto, gente. Tão importante. Ai, obrigada, Fátima. Ninguém tem dúvida? Eu fico na dúvida. Se, quando vocês não têm dúvidas, se vocês não fazem perguntas, se eu expliquei super bem, ou se eu não expliquei nada, vocês não entenderam nada e também não tem dúvida, né? Aí eu não sei. Fico na dúvida. Super. Perfeito, maravilhosas. Ó, um dia abençoado para vocês. Façam a. Obrigada, viu? Façam o exercício, tá? Do eu sou, tá? Façam o exercício do eu sou. Façam essa análise, né? Peguem os perfis comportamentais que vocês se identificaram e comecem a olhar, se precisarem, revejam essa aula, né, para vocês aprofundarem nisso. Eu sei que é muito conteúdo, mas talvez você precise rever, entender algumas coisas. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida que surgir ou qualquer exemplo, é só vocês falarem, tá bom? Beijo no coração, um ótimo dia para vocês. Até amanhã.